Este ano tem sido muito desafiador para nós, para todos nós, né? E no caso do câncer de mama, a situação é mais complicada. A pandemia atrasou o diagnóstico e o tratamento de milhares de mulheres. E uma situação extremamente grave, já que descobrir essa doença no início faz toda a diferença no tratamento e nas chances de cura. O câncer de mama é o tipo que mais atinge mulheres no mundo. E o INCA estima que nesses 2 anos teremos mais de 60 mil novos casos. Mas é possível vencer a doença e seguir em frente, né? O Outubro Rosa está aqui, a gente está finalizando, mas não deixando de trazer as informações. A Unifacisa se preocupa ao longo de todo o ano, está fazendo ações, está levando conhecimento a todas as pessoas da comunidade no que diz respeito à prevenção ao câncer de mama. Esse ano de 2020, a Sociedade Brasileira de Mastologia lança a campanha Quanto Antes Melhor, como forma de encorajar as mulheres a estarem fazendo exames periódicos, onde o diagnóstico precoce reforça o cuidado com a saúde, adotando hábitos saudáveis como alimentação saudável, prática de exercícios físicos, além de visitas regulares ao médico. A Unifacisa e a Fundação Pedro Américo todos os anos realizam ações de prevenção à doença, inclusive com o projeto Prevenir, que nasceu com o objetivo de antecipar o diagnóstico de câncer de mama de mulheres em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica da cidade de Campina Grande. E para falar um pouco sobre esse assunto, estamos aqui reunidos para falar sobre a importância da ação multiprofissional no enfrentamento da patologia. Convidamos algumas pessoas muito importantes para que a gente possa estar aqui discutindo esse assunto. E, para tanto, a gente convida aqui um time muito especial, que são os nossos profissionais, nossos professores, que estão aqui para debater esse tema tão importante. Para começar, a professora Maria do Carmo Dias da Costa, que ela é médica, mastologista, ginecologista, obstetra da Prefeitura Municipal de Campina Grande, preceptora voluntária da Residência de Ginecologia e Obstetrícia e da Residência de Saúde da Família no ISEA, vice-presidente da Associação Mulheres de Peito, a professora Milena Cavalcante Ramalho, que é enfermeira, professora nossa que mestre em saúde pública pela UEPB, especialista em saúde da família pela Faculdade de São Francisco da Paraíba, o professor Diego Elias, nosso professor do curso de nutrição, professora Gabriela Brasileiro Campos Mota, fisioterapeuta pela UEPB, mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em engenharia de processos pela Universidade Federal de Campina Grande, além da pós-graduação nas áreas de oncologia, neurologia, regulação e saúde no SUS, no formação método Pilates e formação em fisioterapia na uroginecologia oncológica, e é nossa coordenadora do curso de fisioterapia. E, por fim, o professor João Augusto Oshiro Júnior, farmacêutico, nosso professor do curso de farmácia, possui graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade Paulista, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E, para começar, eu queria ouvir da professora Maria do Carmo. Professora, a gente viu aí que a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou essa campanha. Então, assim, na sua experiência, a gente sabe que o Outubro Rosa, a prevenção não só vem no Outubro Rosa. A gente precisa se prevenir, precisa estar... Então, que palavra a senhora traz para as mulheres para ter essa detecção do câncer precoce de sair? A palavra é com a senhora. O Outubro Rosa, ele seria o ponto alto, né, da gente que faz a mastologia com relação à conscientização da mulher para uma detecção precoce do câncer de mama. Então, no câncer de mama, a gente não tem uma prevenção primária ainda, né, que seria, em outras doenças, uma vacina. A gente trabalha com prevenção secundária. E o nosso exame padrão ouro para a detecção precoce do câncer de mama, atualmente, ainda é a mamografia. Aí o Outubro Rosa, o que significa? Porque no Outubro Rosa a gente intensifica as ações de informações como essa que a gente está aqui, para divulgar, né, e ampliar um leque de informações para a comunidade, principalmente para a população mais carente, que tem uma dificuldade maior ao acesso à consulta ao especialista e à mamografia, devido às várias situações que o nosso país enfrenta. Atualmente a pandemia piorou muito, porque a gente teve uma redução no primeiro semestre da metade de realização de mamografias, comparando com o ano de 2019, que já foi um ano baixo. Com relação às cirurgias oncológicas, a gente teve a queda de 4%.
Ou seja, o câncer de mama ele não está em pandemia, como qualquer outra doença, né? Então, a gente tem que ter ações voltadas para não cair mais ainda, né? Então, o Outubro Rosa, juntamente com a sociedade, faz esse trabalho, né, de chamar a atenção para a mulher. Porque, às vezes, a mulher carente, a mulher dona de casa, os meses passam que ela nem percebe. Quando ela vê, nossa, eu já fiz meu exame há 2 anos, há 3 anos. Então, o Outubro Rosa ele serve como um mês assim, de lembrança, né? Mas não é só para ser no Outubro Rosa. O ano tem 12 meses, a gente orienta qualquer mulher a partir dos 40 anos de idade, tendo ou não histórico familiar na família, faça sua consulta anual com o mastologista e faça sua mamografia anualmente. A gente orienta nossos ambulatórios e consultórios marcar a data do aniversário, porque você nunca esquece seu aniversário. Então, no seu mês de aniversário, faça seu exame. Mulher, né, cuide de sua saúde, vá ao seu ginecologista, mastologista, faça o seu citológico, faça mamografia. Eu faço isso no meu mês de aniversário. Então, é mais fácil para a gente ela captar essa informação. E no Outubro Rosa, o que a gente faz? A gente intensifica essas informações e as ações que a gente considera efetiva. Qual é a ação efetiva? A gente trabalhar, né, aquela mulher mais carente, ela ter o acesso à sua mamografia, porque a gente tem um volume maior de exames nesse mês, no país todo, seja por instituições privadas, né, seja por ações ONGs não governamentais, né, que são as ONGs, as associações, né, que elas doam consulta, doam exames. E o próprio serviço público, nesse mês, ele tem essa facilidade de doar mais exames. No mês de outubro, os PSFs, eles marcam a demanda maior de mamografia. Então, é um mês de conscientização, ele vem da década de 90, surgiu nos Estados Unidos, é mundial, é uma doença que vem aumentando progressivamente. A gente percebe que vem acometendo mulheres cada vez mais jovens. Então, informação é tudo. Para mim, eu digo que informação é prevenção. Então, um evento como esse, que vai ter um acesso a milhares de pessoas, e essas pessoas que veem um trabalho desse, elas servem também como transformadoras de opinião na sua casa, né? No seu ambiente de trabalho. Eu vi uma reportagem falando assim, assim, assado. Então, isso é importante. Então, no mês de outubro, a gente faz questão de não perder essas oportunidades, de estar informando, né, esclarecendo. A doença tem cura, em 95% dos casos. Se ela for detectada precocemente, ela tem cura. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? A medicina avançou. Então, o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto antes melhor, é uma realidade no nosso dia a dia. Quanto mais cedo você detectar o câncer de mama, maior a sua chance de cura, um tratamento menos mutilador, mais barato para o serviço público. Então, tudo melhora quando você faz detecção precoce. Quando a pessoa fala, que ela chega no meu consultório e fala assim, eu não vim porque diz que quem procura acha a doença. Eu falei assim, não, quem procura acha a cura. Então, quem procura acha a cura. E essa é a nossa realidade do nosso dia a dia. Exatamente. E assim, a gente durante muito tempo a gente acompanhou que apenas o autoexame, né, era até uma prática, não, faça o autoexame que você detecta. É importante, né, doutora? Mas indo à busca do médico, está aí a campanha, já mudou. Ao longo dos anos, a gente vem acompanhando cada slogan, cada fundamentação que se faz, que as sociedades, né, médicas propõem à população, é de ter essa prevenção, de ter esse cuidado antes. Então, o autoexame ele ajuda. Era uma coisa que eu ia lhe perguntar, mas aí na sua própria fala a senhora já colocou, que o câncer de mama tem acometido mulheres mais jovens. A gente sabia que era a partir dos 40, ou com histórico, quer dizer, a cada ano está baixando e cada vez mais está chegando perto de nós, né? Assim, não, pessoas que com 32, 34 anos já são acometidas disso aí. Então, isso prova que quanto mais se antecipar, que as mulheres tenham cuidado, não só as mulheres, a gente está aí para vir para o Novembro Azul, né? Para nós homens também, assim, desmistificar essa história que homem não se cuida também, e as mulheres precisam ter essa conscientização, todos nós na realidade, mas que as mulheres precisam ter
esse cuidado mais apropriado e os seus parceiros também fazendo com que ela se conheça, ele próprio reconhecer, não é, doutora, dentro dessa visão aí? Exatamente. Aqui, como uma instituição privada, assim, o recado que eu deixo, né, para os alunos, que vão ser os nossos colegas mais na frente, né, e a gente trabalha em equipe, o tratamento do câncer de mama, ele é de uma equipe multidisciplinar, como você disse, é que oriente, sim, a fazer o autoexame. 90% dos cânceres que a gente diagnostica no setor público e privado foi a mulher que detectou o nódulo. Ele não é um exame de rastreamento. Ele é um exame de conhecimento. Então, a mulher tem que se examinar. Assim, a gente orienta os profissionais de saúde, ginecologista, na primeira consulta, já ensinar e orientar. Se ela menstrua, fazer o exame logo após a menstruação. Se ela está na menopausa, escolha uma data do mês e faça todo mês naquela data. Porque quem é que melhor tem acesso à mama? É a própria mulher. Ela está ali o tempo todo com ela. Então, a gente tem que orientar essa mulher a fazer o autoexame. Quem usa anticoncepcional tem que saber fazer autoexame, tem que fazer esse autoexame mensalmente. A questão da gestante, no pré-natal, os alunos que passam pelos PSFs têm que examinar a mama da gestante. O câncer de mama na gestação ele é extremamente agressivo. Cada 6 meses de diagnóstico, de atraso no diagnóstico, você diminui a chance de cura dela em 2 anos. Então, assim, tem que examinar a mulher como um todo, né? A gente não pode ver a mulher como partes. Então, se está no PSF, se vai fazer um citológico, examina a mama daquela mulher e orienta, estimula ela a examinar. A gente sabe que a maioria não gosta. A maioria não gosta de ser examinada. Eu tenho pacientes que dizem que quem examina a mama sou eu, uma vez ao ano. Mas você tem que conscientizá-la que é preciso, que é importante, que ela tem que aprender a se tocar de uma forma mais confortável, seja no banho, seja deitada na cama, porque à medida que ela vai fazendo aquilo mensalmente, quando ela perceber alguma alteração, que ela for para outra mama, ela não perceber que tem uma e na outra não, então já vem um sinalzinho vermelho na cabeça dela e ela vai ter que procurar um especialista. Então, o autoexame é importante? Ele tem que ser feito? Tem. Agora, não é exame para detecção de câncer de mama precoce. Câncer de mama precoce é mamografia. Quando a gente detecta câncer de mama na fase inicial, às vezes de microcalcificação ou tumores menores que 1 centímetro, que às vezes não aparece na ultrassom, e aí é que está a diferença. Quando a gente detecta câncer de mama em estadiamento inicial, estadiamento 1 principalmente, as chances de cura são altíssimas. Então, se você detecta um câncer de mama nessa fase, essa mulher, com certeza, ela vai ficar quase 100%, ela vai ficar curada. Então, a gente orienta os alunos, os profissionais, os residentes a fazer isso com as mulheres, a educá-las a fazer o autoexame. Como exame de conhecimento, é importante, é muito importante. Detecção de nódulos, de secreções, nódulos na axilas, na região do pescoço, alteração da forma da mama, alteração da pele da mama, o bico do peito ficando retraído. Então, isso são sinais de alerta, que aí ela tem que procurar o mastologista. Então, autoexame é importante, mas mamografia é o exame de rastreamento. Anualmente, a partir dos 40, independente não de ter câncer de mama na família, porque só 10% dos casos de câncer de mama, eles são hereditários. O câncer de mama ele é 100% genético, mas só 10% hereditário. Então, a pessoa achar que não tem câncer de mama na família, não vai ter, isso é mito. A maioria dos cânceres de mama, 90%, são chamados cânceres de mama esporádicos. Ou seja, não tem nada a ver você ter ou não na sua família. E com relação à população masculina, 1% é acometida por câncer de mama. Nesses 20 anos de mastologia, eu tenho 5 pacientes, homens com câncer de mama. Atinge mais uma faixa etária mais avançada, a partir dos 60 anos de idade. E qual é a alerta? No homem é o nódulo. Os meus 5 pacientes foram nódulos. Então, assim, percebeu alguma nodulação na mama, endurecida, pouco móvel, levanta o braço, aperta a cintura e viu que ele não saiu do lugar, já é um sinal de alerta. Então, o homem tem câncer de mama, sim, em 1% dos casos, e o tratamento é o mesmo. Mastectomia, às vezes, na maioria das vezes porque quase não tem glândula mamária, radioterapia ou quimioterapia. Se cuidar sempre, nem um minuto a perder. Realmente, eu achei fantástico essa campanha e mais a finalização da fala, né, do presidente. Existe muita vida
e muita vida mesmo após o câncer de mama. Então, se você detecta cedo, faz o cuidado, você tem muita vida e não tem, né, assim, de aproveitar, de ter, assim, fazer com que os outros percebam que você se curou, você está ali boa, está tudo através de uma prevenção precoce que se teve, esse cuidado que se tem com a vida, com o viver. Então, achei fantástica essa campanha, professora. E essa questão de você falar do cuidado com você viver é justamente um dos pontos da campanha. Na prevenção secundária, a gente trabalha nos fatores modificáveis. Nós temos os fatores não modificáveis para o câncer de mama, que é a idade. Quanto mais a gente vive, a gente tem mais risco de ter câncer, não só de mama, como qualquer outro. O sexo, que é mais comum no feminino. Os fatores hereditários, os fatores hormonais. Isso daí não tem como a gente interferir. Mas nós temos os fatores modificáveis. Então, estudos recentes, que foi realizado no mundo inteiro, em vários países, nós percebemos que de 20% a 30% dos casos de câncer de mama foram diminuem 20% a 30%, quando se aplicou as medidas de atividades físicas e dietéticas. Então, a pessoa que mantém seu peso, a mulher que mantém seu peso adequado para a sua estatura, que tem um hábito de vida saudável, atividade física regular, ela diminui, principalmente na fase da menopausa, onde a mulher tem a tendência a ganhar mais corpo, em 20% a 30%. Então, se você diminui 30%, para mim é uma estatística alta, é uma percentagem alta. Então, assim, se você tem condição de fazer isso, deve fazer. E não só impacta com relação ao câncer de mama, não. A obesidade na menopausa, ela aumenta o risco, além do câncer de mama, de câncer de ovário e câncer de endométrio. Além de quê? Das doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Então, o hábito de vida saudável, a atividade física regular, ela tem um impacto importante para a redução do risco de câncer de mama. E é isso que a gente vem trabalhando, porque esse hábito, ele não só diminui a incidência de câncer, de várias outras doenças, vai ter o que você disse, uma vida saudável, né? Dorme melhor, trabalha melhor, né? Então, isso aí a gente pode fazer e tem como a gente fazer. Então, um meio de você melhorar isso é isso, pratique sua atividade física, mantenha o seu peso adequado, mexa-se. A gente tem que se mexer. Tá vendo? Isso é um recado para todos os nossos alunos, né? Assim, a gente está aqui com a equipe multiprofissional e a gente tem todos os cursos de formação aqui na Unifacis. Então, já deixou de ser um fator isolado e todo mundo levanta essa bandeira, né? Os profissionais de educação física, os nutricionistas, que têm a sua valorização, tem como estar fazendo também, inclusive até caminhos, né, dentro os braços da profissão, né? Muita gente não se identifica com determinado caminho e tem isso aí. Então, que fique esse convite, as mulheres a estarem com o seu cuidado, se cuidem, né? Se mexa, se ame, né? Essa é o slogan da campanha, né? Se ame, porque quando você se previne, você tem os seus por mais tempo, você tem você mesma, né? Toda enxutona lá, chegando aos 40, 50 e tudo isso, porque também tem essa questão, né? Eu agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês, estou à disposição. Eu adoro essas campanhas, porque eu acho que realmente chega ao público, né? O público encontra com a gente. Olha, eu vi aquela reportagem sobre isso é muito importante e a gente se sente gratificado por estar exercendo o nosso trabalho com dignidade, né? E com comprometimento com aquilo que a gente escolheu. Exato. Essas semanas, últimas semanas, os nossos cursos participaram, curso de fisioterapia, de enfermagem, farmácia, nutrição, todos eles, a medicina, todos eles estavam imbuídos. A gente estava na Semana da Responsabilidade Social e um dos fatores importantíssimos foi essa prevenção, né? A gente bateu muito em cima disso, de estar sempre levando, não só no outubro, mas durante as campanhas que a gente faz através do projeto Prevenir, junto à Fundação Pedro Américo, que isso é uma bandeira levantada pela nossa instituição, junto com a Fundação, de estar propiciando às mulheres essa prevenção. Então, eu agradeço, professora, e que, com certeza, muitas outras situações a gente vai estar conversando aqui para esclarecer, para tirar as dúvidas e está, acima de tudo, levando essa prevenção, esse pedido de prevenção para que as mulheres se cuidem cada vez mais.
Isso mesmo, obrigada a vocês, e quem agradece mesmo é o povo, né? Porque informação é tudo, e como a gente vive hoje em dia, né, com internet, globalização, lives, né? Eu acho isso importante, as pessoas estão tendo bastante acesso, né? E informação é tudo, minha gente. Informe-se, mas não só pegue a informação e fique com ela, pratique. Então, se você receber a informação que tem que fazer determinado exame, determinada consulta para melhorar a sua saúde, não fique só na informação. Pratique, corra atrás da sua consulta, corra atrás dos seus exames, e se tiver um diagnóstico que não é o satisfatório, mas na imensa maioria dos casos tem cura, seja a doença que for, ou a gente cura ou a gente controla. Não pode deixar a doença progredir. Professora Milena, você como enfermeira deve ter visto muitas situações dessas, né, como a professora Maria do Carmo falou. E como é que tem sido, né, como é o papel da enfermagem nesse atendimento? A gente sabe que a conscientização vai além do lacinho rosa. Muitas vezes as pessoas usam o laço e muitas vezes nem sabem do que se trata, né? Então, a gente precisa também tá com essa conscientização. Eu estou usando, mas eu também sei. Se eu sou uma mulher jovem, se eu sou um homem que usa, não apenas atendendo a uma questão de campanha sem saber, mas eu preciso também saber para informar, porque eu levanto essa bandeira, né? E você, o que é que tem enfrentado, o que é que você traz para a gente de dados, de experiência nessas comunidades que vocês participam, sejam enquanto preceptoras aqui da nossa instituição, com as aulas dos nossos alunos de enfermagem, seja como profissional mesmo, atuando em campo? Bom, o papel da enfermagem no combate, né, ao câncer de mama, ele não se resume apenas a essas estratégias de prevenção, né? Quando a gente observa a participação da enfermagem, nós estamos realmente envolvidos em todos os níveis de assistência, seja ela pequena, média ou alta complexidade. Mas eu acho que dentro do combate ao câncer de mama é importante ressaltar o papel da atenção básica. Se a gente pensa que o Outubro Rosa é esse mês de estratégias de chamar a atenção dessas mulheres, dessas possíveis pacientes, para realizarem o exame clínico das mamas, para realizarem a mamografia de rastreio, então a gente pensa que, enquanto enfermeiros, nós estamos em contato direto com a comunidade. Então, os enfermeiros que trabalham especialmente em atenção básica, eu acho que é muito válido chamar a atenção para esses profissionais que estão não somente coordenando essa equipe de estratégia de saúde, mas eles podem fazer uma busca ativa dessas mulheres. Ou seja, quando a gente observa em relação ao público que mais busca os serviços de saúde, as mulheres elas estão disparadas nesses níveis estatísticos, né? É tanto que daqui a pouco a gente vai falar sobre o Novembro Azul, né, que se aproxima, e a gente observa que uma das nossas maiores dificuldades é a própria assistência do homem em buscar o serviço de saúde. Então, as mulheres elas buscam um serviço de saúde porque alguém da sua família está doente, porque os filhos estão doentes, porque elas mesmas precisam de alguma assistência específica. Então, eu acho que nesse momento em que as mulheres elas são as usuárias mais presentes no sistema de saúde, é a hora de entrar a captação dessas mulheres para a realização desses exames. Então, embora a gente veja que esse exame clínico das mamas, ou seja, o autoexame que essas mulheres realizam, ele não seja considerado como uma estratégia de rastreio, né, como a gente acabou de falar, ele é muito importante porque essas mulheres elas precisam reconhecer o seu corpo. Então, quando a gente conhece o nosso corpo, exatamente a gente sabe identificar aquilo que está diferente. Esse mês eu tenho isso aqui, esse nódulo, essa manchinha, essa alteração no mês passado. Não era assim. Então, o enfermeiro ele é essencial nessa orientação, nesse ensino, nessa estratégia para que essa mulher reconheça mais o seu corpo, para que ela saiba reconhecer essas possíveis alterações, e para aquelas mulheres que não buscam serviço de saúde também sejam captadas através da busca ativa, através dos agentes comunitários de saúde. Então, o enfermeiro, dentro da estratégia de atenção básica, ele traça muitas estratégias voltadas para a comunidade, tanto para captar essas mulheres, como na orientação do período adequado de realização desses exames, para que dentro da atenção primária a gente consiga prevenir muitas coisas,
para que esse possível câncer de mama ele não chegue a outros níveis de complexidade. Por muito tempo a gente falava que o câncer, né, a gente tinha historicamente, enfim, culturalmente, que o câncer ele era uma sentença de morte, né? Quando a gente pensava, fulano tem câncer, né? A palavra é muito estigmatizada, envolve muitas questões culturais. E hoje a gente observa que não. Né? Quanto mais precocemente a doença ela é detectada, mais chances essas mulheres têm de cura. Então, a atenção básica ela tem esse papel fundamental de fazer essa captação e essa identificação precoce. Exatamente. Dentro dessa... a gente tomou como base essa campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que levantou essa bandeira, que eu achei assim, muito, muito pertinente. Né? Quanto tempo antes... E sem nenhum minuto a perder, e valorizando a equipe multidisciplinar, né? Que é preciso estar levando essa conscientização não só da prevenção, mas da equipe, que a equipe está ali para se unirem, porque dali sai o resultado perfeito para aquela mulher que está procurando, seja onde ela vai conseguir essa informação. Então, se tem uma equipe sintonizada, alinhada com aquilo ali, onde cada membro vai desempenhar o seu papel, importante para que possa realmente o êxito daquela paciente buscar, seja de segmento for, é muito importante isso dentro dessa percepção que a campanha está levantando. Então, acho que a gente sabe que o outubro está chegando ao fim, né? É tanto que a gente está aqui dentro da instituição para fazer o nosso papel também, porque a gente não está só fazendo isso, a gente não só fez essa ação, a gente vem fazendo ao longo do ano. Eu acredito que o seu trabalho, Milena, de Diego, de Gabriela, do professor João, tudo tem caminhado para isso. Eu acho que na hora da busca da excelência, do seu ensino, está aí também levando a população carente, a população que muitas vezes nos procura na clínica escola, no HELP. A gente tem uma demanda infinita. Né? Se abrir o telefone o tempo todo são as procuras, porque é muita gente precisando e a gente tem que começar dentro da nossa sala de aula, nas nossas equipes, valorizando cada profissional que a gente tem aqui, que é o slogan da campanha, né? De estar valorizando isso. Sem dúvida, Eduardo. Eu geralmente costumo dizer em sala de aula, eu sou professora da disciplina de saúde da mulher, e eu costumo questionar, né, as nossas alunas também, especialmente, quem de vocês faz o autoexame? Né, vocês sabem como realizar? E quando a gente fala nas estratégias de prevenção, é impossível achar que qualquer profissional faz alguma ação ou estratégia sozinho. Né? E como já foi bem falado, uma das principais estratégias de combate ao câncer de mama é a prevenção desses fatores de risco modificáveis. E aí também já puxa o ganchinho, né, para os meninos que vão falar um pouco sobre a importância da nutrição, dos hábitos saudáveis, né, de tudo aquilo que a gente pode diminuir estatisticamente para a contribuição de um possível fator de risco. Então, todos nós estamos muito engajados. A Unifacisa já se destaca há muito tempo, né, pela contribuição com esses projetos sociais. Os nossos alunos do curso de enfermagem estão continuamente, durante o ano inteiro, realizando ações e estratégias de prevenção. Isso é muito claro. E agora, no mês de Outubro Rosa, onde o mundo inteiro se coloca cor-de-rosa. Às vezes, algumas pessoas acham que o Outubro Rosa é uma campanha nacional, né? E é interessante a gente enfatizar isso, que é uma campanha que surgiu em 1990 e que ela teve mais ênfase no Brasil a partir de 2002, com a iluminação de alguns monumentos históricos, né? Começou na cidade de São Paulo, e hoje é importante porque a gente observa que Campina Grande é cor-de-rosa, a Unifacisa é cor-de-rosa, né? E esse cor-de-rosa chama a atenção para que essas mulheres realmente tenham um pouco mais de ideia de que está na hora, né? É um mês importante. Então, os nossos alunos estão realizando ações sociais, estratégias dentro da atenção básica. É muito importante ressaltar que, embora nós tenhamos muitas dificuldades em relação à pandemia, porque o contato pessoal ele é muito importante, mas isso não nos limitou. Né? Desde o começo, nós realizamos lives, utilizamos estratégias, os alunos estão em estágio realizando ações de forma virtual também, então isso não impediu o contato dessas mulheres. Então, a gente conseguiu driblar as barreiras que a pandemia nos impôs,
mas permanecemos firmes, né, fazendo essas orientações com os nossos preceptores na atenção básica, porque, como a nossa colega acabou de falar, o câncer não está em pandemia. Né? Nós não podemos usar desculpas e esmorecer no sentido das orientações. Essas mulheres continuam precisando muito da gente. E aí nós estamos tentando todas as estratégias possíveis para que a gente não pare. Né? Estamos firmes realmente no combate e temos tido resultados fantásticos dentro da instituição e fora também, em todas as comunidades que a Unifacisa acolhe. Exatamente, a gente tem, dá uma satisfação desse trabalho que a gente faz nas nossas ações, né? É uma bandeira que a gente levanta, seja da época que a gente for, muitas vezes a gente não consegue levar o Prevenir por questões de agendamento do carro, mas a gente está lá, sempre com uma equipe, mostrando a importância da prevenção. A gente leva as mamas para que a mulher, muitas vezes, tem delas que não sabe como fazer o autoexame, né? Já que a gente, muitas vezes, na praça, em algumas comunidades, a via de acesso de começar a trocar essas experiências. Então, está lá os nossos alunos mostrando como é que faz, a questão do bico, a questão da pele, da textura da mama. Então, assim, a gente tem o prazer de ter essa consciência, da gente estar propiciando à população essas informações. Né? E já pegando gancho com o professor Diego, que é dentro dessa campanha, ele está valorizando aí nitidamente a questão da prática do exercício físico e da alimentação saudável. Muitas vezes isso pode até virar mais do mesmo. Não, tem que ter alimentação saudável, tem que ser. Isso a gente vem trazendo de muito tempo. Mas a gente não valoriza, a gente não dá crédito, a gente acha que, enfim. Dentro da nutrição, dentro do ambiente que a gente está falando, da campanha, da prevenção, da identificação, como o nutricionista interfere aí nessa informação para a mulher, a gente dentro do contexto de identificação, de prevenção, a gente sabe que é uma doença, como a doutora Maria colocou, genética, mas a alimentação interfere. Como é que ela interfere? O tipo, o carboidrato de mais, a proteína de menos, e aí? Como o nutricionista desenvolve esse papel num momento tão importante como esse? Pergunta, Eduardo, porque, na verdade, a gente tem dois papéis bastante importantes em relação a esse processo, né, do câncer de mama. O primeiro é trabalhar junto com a equipe nessa questão das ações de promoção e prevenção, e um segundo é como terapeuta nutricional na recuperação da saúde da mulher que já foi acometida, né? Então, a gente trabalha nessas duas vertentes. Mas pensando pelo lado da promoção e prevenção da saúde, a gente tem esses fatores modificáveis, que aí no caso entra a alimentação, e a alimentação ela nunca anda sozinha. Não adianta você só apenas ter a alimentação saudável se você não é um indivíduo ativo, pratica atividade física, tem uma saúde mental adequada, né? E tem todas as condições para que essa saúde ela aconteça de fato. Então, esses fatores modificáveis, nós já nutrição correlacionamos essa parte da alimentação com outras questões que a gente vai conseguindo driblar, como, por exemplo, a carga genética do indivíduo. Então, hoje a gente fala muito de nutrigenômica, nutrigenética, e aí a gente traz a perspectiva de que o alimento ele consegue silenciar, por exemplo, alguns genes que predispõem à patologia, né, que predispõem à doença. Mas quando a gente vai pensar em câncer, né, a gente tem que entender que o câncer, na verdade, ele é um crescimento desordenado da célula, né, um desajuste funcional da atividade que a célula era para ter. E a alimentação, ela exerce um papel também em cima desse crescimento desordenado. Então, o que os estudos trazem para a gente? Que aquele indivíduo que tem, por exemplo, uma alimentação rica em gordura saturada, em gordura trans, aquele indivíduo que não consome fibras, que não consome os vegetais, ele tem um potencial para desenvolver, né, não só o câncer de mama, mas outros tipos de câncer. Então, dentro dessa perspectiva da promoção e prevenção da saúde, a gente trabalha desde muito cedo, né, sem perder nenhum minuto de fato, formas de conseguir silenciar esses genes e conseguir propiciar fatores metabólicos, né, que não permita a instalação da doença. Então, hoje, o que a gente tem no nosso cenário
é uma dieta muito ocidentalizada, então a gente tem um grande consumo de carboidratos, de açúcares simples, de gordura, e tudo isso propicia o aumento de peso, que está intimamente relacionado com o desenvolvimento do câncer, né? E também processos inflamatórios que são inerentes também, né, desses outros processos que eu vim falando, estresse oxidativo, e termina culminando na patologia. Então a ideia é conscientizar a população de que existem alimentos de fácil acesso que conseguem modificar esse fator, né? E aí a ideia é trazer isso para a nossa população e mostrar que esses nutrientes que têm essa capacidade de modificar, eles também estão inseridos aqui nesse ambiente que a gente vive. Então, não precisa ser uma dieta muito cara, não precisa ser alimentos que vêm, de repente, de fora. A gente pode utilizar os nossos próprios produtos regionais, que são ricos em componentes, né, compostos fenólicos, né, componentes bioativos, que vão ajudar aí nesse processo. Então, durante esse mês do Outubro Rosa, o que a gente tem trabalhado é essa prevenção desde o início, né, da vida. Então, a gente conscientiza a mulher, mas para que ela tenha consciência não só para ela, mas para a família dela e para aquelas pessoas que vivem ali ao redor. Nesse sentido de, enquanto mais cedo você tiver essa consciência de que a alimentação ela é um processo importante, né, para a longevidade, e a atividade física também, né, menos doenças no futuro você vai adquirir, inclusive a do câncer de mama. Exato, e assim, por mais que tenha a alimentação regional, mas não vai exagerar na buchada, né, nas comidas pesadas e tudo. Tudo demais é veneno, né, professor? Em termos de alimentação, tudo demais é veneno, não é isso? Isso, na verdade, nós da nutrição batemos numa tecla sempre, né, que é a questão do equilíbrio. Então, assim, tudo é permitido, mas você precisa equilibrar. Então, você não pode, por exemplo, ter uma alimentação pautada só na ingestão de gordura trans, de carboidratos, sem dar acesso, por exemplo, aos vegetais e às frutas, que é onde a gente vai encontrar esses componentes bioativos que vai nos ajudar a nos proteger, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. O que a gente tem visto, né, nos estudos, é que aqueles indivíduos, por exemplo, que tiveram uma dieta mais ocidentalizada, com alta ingestão desses componentes de gordura, né, de carboidrato, foram indivíduos que tiveram maior incidência de câncer e de câncer de mama. E aí é muito curioso, porque a gente também tem estudos mostrando que a alta ingestão de carboidratos, né, ela propicia essa evolução do câncer. Por quê? Porque essas células disfuncionais, elas também precisam ser nutridas. E elas precisam de energia para poder se proliferar, crescer, né? E aí o tumor, a depender da forma como ele se organiza, ele pode incidir para outras áreas do nosso corpo. E aí, os estudos têm mostrado que a glicose é um nutriente essencial para essa proliferação e esse crescimento. Então, quanto mais carboidrato tiver inserido ali naquela sua dieta, maior é a probabilidade de você desenvolver, né, de ter metástase, por exemplo. Então, inclusive, algumas abordagens que a gente utiliza é a redução de carboidrato, dieta cetogênica, né, para o tratamento da pessoa que já está ali com a patologia instalada. Mas, de forma preventiva, o que a gente imagina? Né, a redução desse carboidrato mais simples, né, esses alimentos que a gente chama de calorias vazias, que não têm nutrientes específicos importantes para a nossa saúde. Então, a gente reduz esse quantitativo e tenta aumentar a ingestão daqueles alimentos que vão contribuir de fato. Então, as frutas, né, os vegetais, de uma forma mais efetiva. E aí a gente tem também estudos que têm mostrado que os vegetais crucíferos, né, eles têm um impacto nessa incidência do câncer muito significativo. Já são estudos bem mais robustos, né, mostrando, por exemplo, que componentes químicos presentes lá nas frutas e verduras, como os glicosinolatos, como os compostos bioativos antioxidantes, eles vão ser imprescindíveis para reduzir os metabólitos cancerígenos, ou seja, para diminuir esses componentes que iriam propagar aí o início dessa disfunção celular. Fantástico, professor. E nosso aluno de nutrição vai estar aí com a gente sempre nas ações, levando esse conhecimento para a população carente na questão da alimentação saudável. Porque muitas vezes, quando se fala, né, tem que desmistificar que a alimentação saudável não é uma alimentação cara, porque muita gente das dietas que são prescritas, enfim, como você bem falou aí, eu acredito perfeitamente,
que você precisa adequar, né, dentro de cada um da sua realidade, mas que é necessário ter essa dieta saudável e balanceada, né? Exato. Inclusive, os nossos alunos, né, nós temos trabalhado muito com eles essa questão da gente conseguir estabelecer esse impacto nutricional, mas de uma forma que seja viável, né? Então, a gente não vai investir em alimentos caros, a gente não vai investir em suplementos, a gente vai investir no que a gente tem e no que é importante para a nossa saúde, né? Então, durante esse tempo de pandemia, a gente teve uma modificação dos hábitos alimentares da população, né? E essa modificação, ela se deu por causa de todos os outros processos, como, por exemplo, da ansiedade, né, da depressão, do fato de você estar isolado com muita gente. Então, tudo isso modificou o seu hábito alimentar, a sua estrutura alimentar. E, com isso, a gente viu que aumentou a incidência do consumo de alimentos processados, né, de alimentos açucarados, e isso tem um impacto negativo para a gente, porque a partir do momento que você investe nesses alimentos, você deixa de consumir as frutas, as verduras, né, os alimentos que realmente têm esses componentes bioativos. Então, o que os nossos alunos fizeram? A partir dessa percepção, eles elaboraram uma cartilha sobre a mudança do comportamento alimentar na pandemia e o seu impacto no surgimento de outras doenças. E, de forma online, a gente conseguiu trabalhar isso e distribuir essa cartilha e conversar com as pessoas sobre essa questão de comportamento. E os alunos do estágio, né, em nutrição social, eles também aproveitam o material produzido e, durante esse mês, dentro das unidades, né, e também trabalhando a questão da responsabilidade social, a gente conseguiu levar essas informações. Então, essa é uma característica do curso de nutrição da nossa instituição, né? Fazer com que os alunos tenham essa percepção, esse olhar além e consiga trabalhar de uma forma viável com as ferramentas que a gente possui. Valeu, professor, obrigado. Professora Gabriela, eu aprendi, durante esse tempo todo que eu estou aqui na Unifacisa, que a fisioterapia, um dos conceitos da fisioterapia é a reabilitação, né? Seja ela em que esfera for da nossa vida, assim, quando a gente precisa de reabilitar alguma coisa que a gente perdeu do movimento, eu acredito que dentro a mulher que é mastectomizada, ela vai precisar muito do auxílio do fisioterapeuta. Mas é só nisso que a fisioterapia atua, nessa questão da prevenção, assim, ela atua já depois, mas em termos de prevenção, como é que a fisioterapia ela trabalha dentro dessa equipe multidisciplinar, já que a gente sabe que é pós, mas como é o processo todo da fisioterapia dentro? Bem, Eduardo, primeiramente, assim, eu fico muito feliz pelo momento, né? A gente está tendo essa oportunidade, num momento como esse, do Outubro Rosa, de estar aqui discutindo, né, sobre vários aspectos, sobre a ótica de várias profissões. E até fico feliz quando você começou aí falando sobre essa abordagem, né, da sociedade e do lema que foi traçado para esse momento, para esse Outubro Rosa, sobre a questão multiprofissional e interdisciplinar. Primeiro ponto que eu acho assim de extrema relevância, porque como já foi até discutido aqui, né, e mencionado, eu acho que isso é a chave realmente do sucesso para desde a prevenção até um tratamento e um resultado positivo na cura dessas mulheres, né? E a fisioterapia ela está inserida nesse contexto, né, nessa equipe, e tem essa abordagem, né, em todo esse caminho, em todo esse trajeto. A gente veio falando aqui sobre a questão do Outubro Rosa, sobre essa prevenção aí secundária, e a fisioterapia ela atua. Nós, enquanto profissionais de saúde, nós todos somos promotores de saúde, nós somos educadores em saúde. E a fisioterapia também, inclusive com uma abordagem preventiva e informativa, né? E nós, por exemplo, como já foi mencionado, sobre a questão dos alunos, sobre a nossa instituição, o nosso curso de fisioterapia, ele também está inserido ali no PSF, que é essa porta de entrada, né? E seria um ótimo caminho para falar sobre prevenção e para transmitir essa informação. Então, nós temos ações, né, inclusive nesse momento aí de responsabilidade social, também relacionada a essa informação sobre prevenção, sobre como buscar alternativas para buscar exames em forma de rastreamento, ou mesmo o autoexame, mas também para entender um pouquinho de como a fisioterapia ela pode ajudar. E
além dessa abordagem preventiva, até a gente fala, né, tem uma frase bem conhecida que o tratamento em si, ele traz, né, dessa equipe interdisciplinar, ele traz anos à nossa vida. Ele promove, ele permite, né, um aumento desses anos na nossa vida. Esse é o grande objetivo. E nós dizemos que a fisioterapia, ela promove vida a esses anos. Então, é muito importante, e aí falando de informação, é importante que nesse momento a gente também conceda esse tipo de informação. A gente já falou, os colegas falaram muito bem, né, sobre a prevenção, sobre esses cuidados, sobre o rastreamento. E eu acho importante a gente falar também sobre a questão de e se eu tive um câncer de mama, ou se eu tiver, ou alguém que teve, que buscou os tratamentos indicados, né, o que fazer? Será que a vida ela acaba ali? Ou, como já foi bem mencionado, existe uma probabilidade muito grande de viver mais, de conseguir, né, obter êxito aí no tratamento, principalmente quando esse resultado, esse diagnóstico ele é feito de forma precoce, que obviamente facilita, né, a realização dos tratamentos e aumenta aí as chances de cura. Mas e aí? Depois que isso acontece, o que é que a gente pode fazer? Será que eu vou ter uma vida da mesma forma? Ou apenas vai ser acrescentado dias a essa vida sem uma qualidade? E a gente vê que nesse processo de tratamento, de busca dessa cura, muitas vezes, né, a qualidade de vida ela é impactada de forma negativa. Né? Por quê? Porque todo o processo de tratamento, e a gente vai desde a questão de uma cirurgia, quer seja ela uma cirurgia mais conservadora, ou mesmo uma mastectomia, que é aquela que retira muito mais, né? Ela vai ter um impacto. A gente, até o professor falou agora há pouco, sobre aí a questão das células disfuncionais. Então, disfunção, esse termo, ele começa desde aí dessa formação do tumor, mas essa disfunção ela pode ser propagada aí em todo o processo de tratamento. E qual é o ideal para a gente ter saúde? É que a gente tenha um bom funcionamento de tudo. A função de todos os nossos órgãos e sistemas estejam adequados. Isso gera e promove saúde. A partir do momento que algo não funciona da forma que deveria, que ocorre alguma disfunção, e essa disfunção ela pode vir desde o processo aí de crescimento desse tumor maligno, até mesmo no processo aí de tentativa de cura e de tratamento, porque no tratamento, vamos pegar o exemplo da cirurgia. Essa cirurgia ela pode ter repercussões, ela pode ter, né, disfunções, complicações, né, efeitos adversos, não só da cirurgia, mas da quimioterapia, da radioterapia. E tudo isso repercute em possíveis disfunções. E a disfunção de uma parte do corpo, como o nosso corpo ele é interligado, ela pode interferir em outras partes do nosso corpo. E essa disfunção pode estar interferindo na qualidade de vida. E a fisioterapia ela tem como ajudar muito nesse aspecto. Como? Como a fisioterapia poderia ajudar? Então, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, nossa atuação ela começa desde um pré-operatório, né? Então, vamos pensar que uma paciente ela descobriu aí. Vamos descartar aqui a fala sobre prevenção, que já foi muito bem mencionada, mas vamos pensar nesse diagnóstico. E aí, fui diagnosticada. O que eu vou fazer? Né? Então, o ideal é ser acompanhada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E aí a fisioterapia ela atua desde esse pré-operatório. É importante que a gente conheça essa mulher e conheça esse corpo antes mesmo da cirurgia. Isso pensando no ideal. Por quê? Porque a gente tem como identificar possíveis alterações que possam surgir ou possíveis alterações ou disfunções que já existam, né? São pré-existentes. E aí, consequentemente, a gente tem como prevenir uma complicação maior ou mesmo começar já a tratar. Desde esse pré-operatório, a gente também trabalha num trans, pensando numa equipe que precisa estar interligada. O sucesso ele diz respeito a essa conversa,
né? Uma equipe, por exemplo, nós estamos aqui, veja que nossas falas, elas se complementam, elas, né? Então, isso permite com que essa conversa, essa interdisciplinaridade efetiva, faça com que traga bons resultados. Então, todo o acompanhamento cirúrgico, até porque nesse acompanhamento cirúrgico a gente tem como identificar precocemente possíveis ocorrências subsequentes, e aí a gente entra num pós-operatório, desde o pós-operatório imediato. Então, lá mesmo, no pós, que a gente chama de PO1, né, no primeiro dia a gente tem que estar lá. Por quê? Porque dessa forma a gente tem como prevenir. Vou dar um exemplo relacionado à cirurgia, que aí fica fácil de todo mundo entender. Um dos grandes problemas, vamos pensar numa mastectomia, então a gente retira, não só retira a mama, mas a gente retira várias estruturas, inclusive musculares. E isso pode repercutir, por exemplo, no movimento do braço. E a gente pode pensar, né, uma coisa muito simples, um movimento do braço. Será? Às vezes, para você escovar um dente, para você pentear um cabelo, para você executar atividades simples da vida diária, a gente precisa desse movimento. E a gente sabe que existem várias repercussões desse, não só da descoberta do câncer, como Milena falou, né, que tem toda aí uma estigmatização, pensando em morte, tem também uma questão relacionada ao tratamento. Muitas vezes não está relacionada à morte, mas à questão da dependência. Você acha que sua vida acabou ali, porque você vai ter vários impactos negativos nela. E um deles está relacionado a esse movimento. E olha só como é importante a gente trabalhar esse movimento. Para poder ela realizar a radioterapia, muitas vezes que vai estar associada aí, né, depois da cirurgia, o tratamento radioterápico, ela precisa se posicionar de uma forma que ela precisa de uma amplitude desse ombro, né? Uma amplitude de movimento desse ombro. Então, olha só como a fisioterapia ela vai poder ajudar. Ela vai poder permitir que essa radioterapia seja feita precocemente. Porque enquanto ela não consegue abrir o braço para se posicionar, ela não pode realizar o tratamento com a radioterapia. Então, se a gente permite de forma precoce, aí desde o pós-operatório imediato, uma amplitude de movimento adequada, eu ajudo ela a ter um resultado, uma possibilidade de cura bem melhor. Né? Isso eu estou dando um exemplo de uma coisa que seria a questão da amplitude. Mas uma coisa muito conhecida, por exemplo, também é o linfedema. Quem nunca já viu alguém que fez uma mastectomia, né, e que fica com o braço lá inchado? E aí, o que fazer? Né? Porque o braço inchado não é só uma questão estética, mas tem toda uma questão relacionada com a função do corpo como um todo. E o braço, ele muito inchado, com esse linfedema, ele causa dor. E muitas vezes uma dor que é elevada. E que viver com dor não é algo bom, né? Você não tem saúde porque você tem dor. Então, a fisioterapia, ela trabalha, existem vários estudos já, né, inclusive com eletrotermofototerapia, né, resultados aí, estudos mais avançados, que mostram que a gente tem como trabalhar, inclusive, a prevenção. E aí a gente vem com aspectos relacionados à quimio. Quem imagina que a quimioterapia vai ter algo? Quem não já ouviu falar que tem uma repercussão muito negativa? Né? A quimioterapia assusta qualquer um. E tem casos, por exemplo, de neuropatia periférica, que é muito difícil de tratar e que a gente também já tem estudos e resultados muito bons. Eu não sei se você já ouviu falar que, às vezes, a pessoa não consegue colocar o pé no chão porque dá choque, dói, parece que ele está pisando um monte de taxinha. E isso é complicado porque, muitas vezes, ela até se isola em casa em função dessas dores, dessas complicações. E a gente tem ótimos resultados nos nossos tratamentos. Então, por isso que eu enfatizo dizendo que a gente dá qualidade a esses dias que ela conseguiu aí com a cura, a esses dias de vida. E viver com qualidade é o nosso grande objetivo, né? E com essa sua fala, volta mais uma vez a questão da prevenção, porque quando você vai independente, vai se procurar, né? Começa tudo nessa prevenção. A mulher alcançou seus 40 anos, vai fazer, vai se tocar, vai se identificar. Mas caso seja identificado, aí vem novamente a prevenção. Vai lá a consulta multidisciplinar, né, de procurar saber, não, o fisioterapeuta, como vai agir, se tirar, se não tirar. Ou seja, a informação e a prevenção sempre vai te ajudar a dar uma qualidade de vida tranquila, porque vai ser na dieta que vai ser prescrita para ser o pré e o pós, vai ser a assistência que vai ser dada pós. Então, assim, tudo, mais uma vez, está
corroborando aqui, né, sendo que a prevenção é a chave, por mais que sejam mais do mesmo. Não, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe. Mas é preciso a conscientização do Outubro Rosa, do Novembro Rosa, do Maio Rosa, do Ano Rosa, para a prevenção das mulheres, e isso se estendendo aos homens, às crianças e tudo. A gente tem que estar investigando, fazendo uma rotina nossa de sair, para que a gente possa, cada dia mais, ter uma qualidade de vida massa, decente, que a gente vive em abundância, né, trazendo, quem não quer estar bem de saúde, transbordando de alegria e felicidade nisso aí, né? Professor João, o senhor farmacêutico, bioquímico, né, professor nosso aqui da instituição, me diga uma coisa, como é que a farmácia, a gente sabe que tem as medicações, tem os exames que são realizados de forma... Então, como a farmácia atua, o profissional de farmácia atua nessa equipe multidisciplinar aí? Pode parecer assim uma pergunta simples, não sabe como é, mas a gente precisa entender as especificidades de cada profissão, porque a gente trabalha com as profissões aqui, né, pelo pouco conhecimento que eu tenho de cada profissão que a gente tem aqui nos nossos cursos, a gente entende o papel, mas da mesma forma que eu entendia que a fisioterapia era só a reabilitação, e vem a professora Gabriela e desmistifica, não é, a gente reabilita, a gente deixa, mas a gente também age como junto lá no início. E vocês, profissionais da farmácia, como atuam nessa questão toda? Bom, vamos lá. A atuação do farmacêutico ela é muito ampla nesse contexto, né? A gente começa muito com atenção de assistência farmacêutica, onde a gente procura sempre estar passando a questão da prevenção, com a alimentação, os hábitos saudáveis, como todo mundo já mencionou, porque estudos demonstram que reduz 26% da incidência de câncer. A gente trabalha também com a questão do diagnóstico precoce, o autoexame, na análises clínicas, através dos biomarcadores, né, essas moléculas que são expressas no câncer de mama, que você consegue identificar uma certa quantidade dele ou no tecido ou no sangue, e aí você vai conseguir predizer uma predisposição ou também auxiliar o médico também durante o tratamento para ver a evolução desse tratamento. E dentro do ambiente hospitalar, é direito privativo do farmacêutico a manipulação das bolsas quimioterápicas, né? Então, o farmacêutico ele tem essa importância de estar preparando a medicação que vai ser administrada pelo profissional da enfermagem, que a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, casando as áreas. E, além disso, o profissional farmacêutico ele vai atuar na intervenção dos protocolos também. Como nós temos um conhecimento muito grande na área de medicamentos, a gente tem que analisar aquele prontuário, aquela receita para avaliar se a medicação pré-quimioterápica ela está adequada de acordo com as características daqueles medicamentos quimioterápicos, se as classes daqueles quimioterápicos, se ele vai ser administrado isolado ou em mais de um, eles também têm funções específicas, cálculos de doses, trabalhar também na questão de avaliar possíveis efeitos colaterais, a farmacovigilância, que isso é muito feito também com o pessoal da enfermagem, né? Trazendo um pouco também aqui para a nutrição, como o professor abordou, existem esses medicamentos, eles causam diversos efeitos colaterais, né? Principalmente questão de náuseas, vômitos, diarreia. O que nós podemos fazer em conjunto com a nutrição, pensando nessa situação? Como a gente vai diminuir esses efeitos, né? Qual alimento vai poder interagir? Porque, como o professor disse, dependendo dos alimentos, tem muito com moléculas bioativas, fenol, alcaloides, isso vai interagir com esses medicamentos? Como que a gente vai trabalhar isso de forma conjunta, né? Então, a atuação do farmacêutico, nesse sentido, ela é muito ampla dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Atualmente também, uma área muito importante que nós
temos de atuação é na pesquisa. O farmacêutico, ele trabalha com desenvolvimento de novos medicamentos. Nosso grupo de pesquisa aqui desenvolve medicamento para o câncer de mama, de forma que você consiga trabalhar vetorizado para aquele tecido, com que esse medicamento não vai para os demais, sabe? Então, isso vai diminuir efeitos colaterais também. Esse é um pouco das abordagens iniciais. E que, assim, com as falas de todos, né, essa importância da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, de estar aí levando para os nossos alunos também, que ninguém é só naquela equipe, não tem um profissional mais A ou mais... assim, a gente está vendo a importância de cada um fazendo isso, para que eles possam estar levando esse conhecimento, né, não só para a vida deles, mas até nessa fala. Porque quando a gente pergunta assim, não, o que é que cada um vai fazer, existe uma amplitude de coisas dentro da equipe, dentro dos procedimentos. Todos vocês passam com a informação inicial, que é a conscientização, que é a informação, vamos dizer assim, básica do que vai acontecer, do que você pode, essa informação. Eu acredito que todos os cursos de saúde levam essa informação, né? Bom, tem uma área que é muito importante do farmacêutico, que é essa atenção primária que a gente faz, que é o contato com o paciente, com a família dele, né? Nós precisamos, devido à nossa formação do curso de farmácia com as bases humanísticas também, nós temos que tentar entender em que estágio de aceitação está esse paciente, né? Será que ele está na negação ainda? Será que ele está na fase da depressão? Será que ele já aceitou? Isso vai influenciar muito na minha conduta ao explicar para ele como que aquele tratamento vai ajudá-lo, como aquele tratamento vai causar os efeitos colaterais, como que aquele tratamento deve ser realizado de uma forma que a gente consiga fazer com que ele tenha uma adesão maior e aumenta a possibilidade de cura dele. Então, até esse olhar humanístico nós temos que ter dentro do curso, né? E a Unifacisa, ela trabalha muito essa questão também dentro do curso de farmácia, para que o profissional que saia daqui consiga fazer uma assistência farmacêutica adequada. Não, exato. E além da gente aqui, a gente pode estar... quais são os outros aspectos que a gente poderia levantar? O direito do paciente, né? Porque aí já entra numa outra esfera, né? Ele foi acometido. Então, quais são os direitos que são inerentes ao paciente com câncer, né? Ele da medicação, do atendimento. O paciente que foi diagnosticado, como é que ele precisa fazer um tratamento dentário? Como é que ele se comporta? Como é que o dentista se comporta nisso aí? Né? A psicologia, a saúde mental hoje, mais do que tudo no mundo, a gente está bem nessa questão da aceitação, seja lá de que forma, não é fácil para ninguém receber um diagnóstico desse, por mais que você seja alto astral, por mais que você seja, e mais considerando desse aspecto aí que Gabriela falou, de uma privação de algum movimento, de alguma situação que você vai imaginar que pode ficar, que nem fique muitas vezes, porque você se prevenir, se você tiver a consulta com o fisioterapeuta, você vai acontecer. Então, assim, a cada dia mais a gente vê o fisioterapeuta dentro das equipes, nos hospitais, na pré-cirurgia, acompanhando, assim, a importância que tem também dessa conscientização. Além da conscientização dos nossos alunos levarem da doença, da prevenção, mas também da importância daquele profissional na equipe, né? Eu sou aluno do curso de fisioterapia e eu sei que o papel do fisioterapeuta dentro de uma equipe multidisciplinar, numa prevenção, é essa. Ele também ser para dar segurança àquele paciente de saber que aquele profissional também vai fazer a diferença. O médico é importante, o enfermeiro da mesma forma, o nutricionista, e aí vai, né? Eu acredito que essa tem que ser a nossa fala, enquanto instituição de ensino, de estarmos formando essas pessoas para ir para o mercado, não só de trabalho, mas de perceber no outro, né, essa questão, porque muitas vezes os conceitos se aplicam, não, vamos praticar empatia. Quem deveria mais praticar empatia são os profissionais de saúde, porque como vocês mesmos disseram aqui, não, vai se diagnosticar, vai se indicar, vai se fazer, tarará. Não, você não vai poder comer isso, já é uma forma, eu já tenho, aí eu não vou poder comer, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que fazer aquilo. Então,
a empatia gerando a forma de comunicação, a forma de saber, o conhecimento. Então, é fantástico, minha gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por terem destinado um pouco do tempo. Eu sei que é muito corrido, vocês saindo das salas de aula, mesmo que online, mas para estar aqui. Agradeço imensamente, mas a gente não poderia encerrar o mês de outubro sem levar discussão. Daí eu repito mais uma vez, não é que nós não tivéssemos feito, nós fazemos. Inclusive, a gente está saindo de uma semana da responsabilidade social do ensino superior particular, onde a gente bateu em cima disso aí, todos os nossos cursos fazendo ações voltadas para essa prevenção, como bem falado aqui pelos nossos profissionais. Então, você que está nos assistindo, fica a dica, quanto antes, melhor, nenhum tempo a perder. Mulheres, à luta, em busca do diagnóstico precoce, se conheça, se toque e vamos à luta. E vida sempre. Valeu.